Olá, estão bons? Depois de vos ter ouvido cantar na festa da Bengala Mágica, fiquei ainda com mais vontade de vos contar histórias. Portanto, hoje trago-vos a fada Oriana da Sofia de Melbreiner Andrezen. É um pouco longa, vamos ver se gostam. A fada Oriana. Há duas espécies de fadas, as fadas boas e as fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más. As fadas boas regam as flores com orvalho, acendem o lume dos velhos, seguram pelo bibo as crianças que vão cair ao rio, encantam os jardins, dançam no ar, inventam sonhos e à noite põem moedas de ouro dentro dos sapatos dos pobres. As fadas más fazem secar as fontes, apagam a fogueira dos pastores, rasgam a roupa que está ao sol a secar, desencantam os jardins, arreliam as crianças, atormentam os animais e roubam o dinheiro dos pobres. Quando uma fada boa vê uma árvore morta, com os ramos secos e sem folhas, toca-lhe com a sua varinha de condão e, no mesmo instante, a árvore cobre-se de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar. Quando uma fada má vê uma árvore cheia de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar, toca-lhe com a sua varinha mágica do mau fado e, no mesmo instante, um vento gelado arranca as folhas, os frutos apodrecem, as flores murcham e os pássaros caem mortos no chão. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia livre, alegre e feliz, dançando nos campos dos montes, nos bosques, nos jardins e nas praias. Um dia, a rainha das fadas chamou-a e disse-lhe: Oriana, vem comigo. E voaram as duas por cima de planícies, lagos e montanhas, até chegarem a um país onde havia uma grande floresta. Oriana, disse a rainha das fadas, entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem, de hoje em diante, ficam à tua guarda. Tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca a hás de abandonar. Oriana disse: prometo. E daí em diante, Oriana ficou a morar na floresta. De noite, dormia dentro do tronco de um carvalho. De manhã, acordava muito cedo. Acordava ainda antes das flores e dos pássaros. O seu relógio era o primeiro raio de sol, porque tinha muito que fazer. Na floresta, todos precisavam dela. Era ela que prevenia os coelhos e os veados da chegada dos caçadores. Era ela que regava as flores com orvalho. Era ela que tomava conta dos 11 filhos do moleiro. Era ela que libertava os pássaros que tinham caído nas ratoeiras. À noite, quando todos dormiam, Oriana ia para os prados dançar com as outras fadas. Ou então voava sozinha por cima da floresta e, abrindo as suas asas, ficava parada, suspensa no ar, entre a terra e o céu. À roda da floresta havia campos e montanhas adormecidos e cheios de silêncio. Ao longe viam-se as luzes de uma cidade debruçada sobre o seu rio. De dia, e vista de perto a cidade, era escura, feia e triste. Mas à noite, a cidade brilhava cheia de luzes verdes, roxas, amarelas, azuis, vermelhas e lilazes, como se nela houvesse uma festa. Parecia feita de opalas, de rubis, de brilhantes, de esmeraldas e de safiras. Passou um verão, passou um outono, passou um inverno e chegou a primavera. E certa manhã de abril, Oriana acordou ainda mais cedo do que o costume. Mal o primeiro raio de sol entrou na floresta, ela saiu de dentro do tronco do carvalho onde dormia. Respirou fundo os perfumes da madrugada e fez uns passos de dança.
Depois, penteou os cabelos com os dedos das mãos a fazerem de pente e lavou a cara com orvalho. Que manhã tão bonita, disse ela. Nunca vi uma manhã tão azul, tão verde, tão fresca e tão doirada. E foi pela floresta fora, dançando e dizendo bom dia às coisas. Primeiro acordaram as árvores, depois os galos, depois os pássaros, depois as flores, depois os coelhos, depois os veados e as raposas. A seguir, começaram a acordar os homens. Então, Oriana foi visitar a velha. Era uma velha muito velha, que vivia numa casa velhíssima. E dentro da casa só havia trapos, móveis partidos e louça rachada. Oriana espreitou pela janela que não tinha vidro. A velha estava a arrumar a casa e, enquanto trabalhava, falava sozinha, dizendo: Que negra vida, que negra vida! Estou tão velha como o tempo e ainda preciso de trabalhar. E não tenho nem filho nem filha que me ajude. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Quando eu era pequena, brincava na floresta e os animais, as flores e as folhas brincavam comigo. A minha mãe penteava os meus cabelos e punha uma fita a dançar no meu vestido. Agora, se não fossem as fadas, que seria de mim? Quando eu era nova, ria o tempo todo. Nos bailes, dançava sempre sem parar. Tinha muito mais do que 100 amigos. Agora sou velha, não tenho ninguém. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Quando eu era nova, tinha namorados que me diziam que eu era linda e me atiravam cravos quando eu passava. Agora os garotos correm atrás de mim, chamam-me velha, velha e atiram pedras. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Quando eu era nova, tinha um palácio, vestidos de seda, aios e lacaios. Agora estou velha e não tenho nada. Se não fossem as fadas, que seria de mim? Oriana ouvia esta lamentação todas as manhãs. E todas as manhãs ficava triste, cheia de pena da velha, tão curvada, tão enrugada e tão sozinha, que passava os dias inteiros a resmungar e a suspirar. As fadas só se mostram às crianças, aos animais, às árvores e às flores. Por isso a velha nunca via Oriana, mas embora não a visse, sabia que ela estava ali, pronta a ajudá-la. Depois de ter varrido a casa, a velha acendeu o lume e pôs água a ferver. Abriu a lata do café e disse: Não tenho café. Oriana tocou com a sua varinha de condão na lata e a lata encheu-se de café. A velha fez o café e depois pegou na caneca do leite e disse: Não tenho leite. Oriana tocou com a sua varinha de condão na caneca e a caneca encheu-se de leite. A velha pegou no açucareiro e disse: Não tenho açúcar. Oriana tocou com a varinha de condão no açucareiro e o açucareiro encheu-se de açúcar. A velha abriu a gaveta do pão e disse: Não tenho pão. Oriana tocou com a varinha de condão na gaveta e dentro da gaveta apareceu um pão com manteiga. A velha pegou no pão e disse: Se não fossem as fadas, que seria de mim? E Oriana, ouvindo-a, sorriu. A velha comeu, bebeu e, no fim, suspirou. Agora tenho de ir ao meu trabalho. O trabalho da velha era apanhar ramos secos que depois ia vender na cidade. E todas as manhãs, Oriana a ajudava a apanhar os ramos e todas as manhãs a guiava até à cidade, pois a velha via muito mal. E o caminho, que ia da floresta para a cidade, passava ao lado de grandes abismos, onde a velha poderia cair se a fada não a guiasse. E assim, nessa manhã de abril, Oriana e a velha foram as duas pela estrada fora. A velha, toda curvada, encostada a um pau, e Oriana voando no ar como uma borboleta.
e sem que a velha visse, a fada segurava o feixe de lenha para que ele lhe pesasse menos sobre as costas dobradas. Quando chegaram à cidade, a velha foi de porta em porta vender a lenha e Oriana voou para cima de um telhado, onde se sentou a ver a cidade à espera da sua amiga. Enquanto esperava, começou a conversar com as andorinhas. Os países distantes são maravilhosos, diziam as andorinhas. Contem, contem, pediu Oriana. O rei do Sião tem um palácio com um telhado de ouro e na China há torres de porcelana, disse uma andorinha. Na Oceânia há ilhas de coral cobertas de relva e palmeiras. E nessas ilhas as pessoas vestem-se com flores e são todas bonitas, boas e felizes, disse outra andorinha. Os cangurus têm uma algibeira para guardar os filhos e o rei do Tibete sabe ler o pensamento de todos os homens, disse outra andorinha. No alto das montanhas dos Andes há cidades abandonadas onde só vivem águias e serpentes, disse outra andorinha. Que maravilha! Contem tudo, pediu Oriana. Não se pode contar tudo, responderam as andorinhas. As maravilhas do mundo são tantas, tantas. Mas vem connosco, Oriana. Quando vier o outono, nós partimos. Tu também tens 2 asas. Vem connosco. Mas Oriana olhou o vasto céu, irredondo e transparente, e suspirou, respondendo: Não posso ir. Os homens, os animais e as plantas da floresta precisam de mim. Mas tu tens 2 asas, Oriana. Podes voar por cima dos oceanos e das montanhas. Podes ir ao outro lado do mundo. Há sempre mais e mais espaço. Imagina como seria bom se viesses. Podias voar muito alto, por cima das nuvens, ou podias voar rente ao mar azul, mergulhando a ponta dos teus pés na água fria das ondas. E podias voar por cima das florestas virgens e respirar o perfume das flores e dos frutos desconhecidos. Vias as cidades, os montes, os rios, os desertos e os oásis. No meio do grande oceano, há ilhas pequeninas com praias de areia branca e fina. Ali, nas noites de luar, tudo fica azul, parado e prateado. Imagina estas coisas, Oriana. Mas Oriana, olhando o alto céu e as nuvens vagabundas, suspirou e disse: Imagino o que seria da velha sem mim, quando ela acordasse numa manhã fria de inverno e não encontrasse nem o pão nem o leite. Vem connosco, Oriana, tornaram a pedir as andorinhas. Eu prometi tomar conta da floresta, respondeu a fada, e uma promessa é uma coisa muito importante. Então as andorinhas fitaram-na com olhos pretos e duros e brilhantes e com um ar severo disseram: Oriana, não mereces ter asas. Tu não amas o espaço e desprezas a liberdade. Oriana baixou a cabeça e respondeu: Eu fiz uma promessa. As andorinhas viraram-lhe as costas e não fizeram mais caso dela. Mas a velha acabou de vender a sua lenha e saiu da cidade, acompanhada pela fada, e voltaram então as 2 para a floresta. Quando lá chegaram, era quase meio-dia. Oriana separou-se da velha e foi à casa do lenhador. O lenhador era muito pobre. Na sua casa só havia uma cama, uma lareira, uma mesa e 3 bancos. A porta estava aberta porque não havia ali nada que valesse a pena roubar. Oriana, antes de entrar, apanhou do chão 3 pedrinhas brancas. A casa estava muito arrumada porque a mulher do lenhador gostava de fazer tudo muito bem feito. Além disso, havia ali muito pouco para arrumar. Oriana deu a volta à casa para ver o que faltava. Abriu a gaveta do pão e viu que ainda havia pão, por isso tornou a fechá-la. Depois abriu a gaveta da roupa.
A roupa, que era pouca e pobre, estava toda limpa e cozida. Mas havia uma blusa tão velha e com tantos buracos que, mesmo depois de cozida, estava rota. Oriana pôs uma pedrinha branca dentro da gaveta, tocou-lhe com a sua varinha de condão e a pedrinha transformou-se numa blusa nova. A seguir, Oriana abriu a caixa do dinheiro e viu que estava vazia. Pôs lá dentro uma pedrinha branca e transformou-a numa moeda nova, muito redonda. E debaixo da mesa estava a bola do filho do lenhador. Oriana pegou-lhe e viu que estava toda estragada. Então pôs debaixo da mesa a última pedrinha branca e transformou-a numa bola nova. E quase todos os dias, Oriana ia à casa do lenhador. Levava sempre 3 pedrinhas brancas e transformava-as nas coisas que faziam mais falta. E a mulher do lenhador dizia ao marido: "Quem será esta pessoa tão boa que vem à nossa casa quando eu vou sair e me traz as coisas de que eu preciso?" Oriana saiu da casa do lenhador e pensou: "Hoje é dia de feira." O moleiro foi à cidade vender a farinha. A mulher foi com ele e levou os 11 filhos. Vou à casa deles ver o que lá falta. E foi à casa do moleiro. A porta estava fechada à chave, mas Oriana tocou na fechadura com a sua varinha de condão e a porta abriu-se. A casa estava toda desarrumada. Estava tudo de pernas para o ar e tudo coberto de farinha. Estava tudo fora do sítio. Porque a mulher do moleiro tinha 11 filhos e era muito desordenada e distraída e nunca tinha tempo para nada. Se não fosse Oriana, não se poderia viver naquela casa. Oriana entrou e olhou à sua roda. Suspirou ao ver tanta desordem. Depois foi buscar uma vassoura e um espanador e varreu e limpou a casa toda. Com a sua varinha de condão, colou as coisas partidas, lavou a louça e arrumou-a nos armários, escovou os fatos e pendurou-os, coseu toda a roupa que estava dentro do cesto da roupa e arranjou os brinquedos partidos. Quando acabou de fazer tudo isto, olhou à sua roda. A casa estava linda, cheia de ordem e de limpeza. Então Oriana sorriu e foi-se embora. E quase todos os dias, Oriana arrumava a casa do moleiro, mas a moleira nunca percebia que tinha ali estado uma fada, porque saía sempre de casa atrasada e a correr, e como era muito distraída, não reparava que deixava tudo desarrumado e de pernas para o ar. E quando chegava à casa, não se espantava nada de encontrar tudo em ordem, porque não se lembrava de que tinha deixado tudo fora de ordem. Oriana saiu de casa do moleiro e foi à casa do homem muito rico. O homem muito rico não tinha mulher nem filhos, nem amigos, só tinha criados. A casa dele ficava no meio de um jardim muito bem tratado, com relva, arbustos, flores e ruas de areia. Oriana deu a volta à casa para ver por onde é que havia de entrar. As portas estavam todas fechadas à chave e Oriana não as podia abrir, porque em casa do homem muito rico as fechaduras eram tão caras que nem uma varinha de condão as podia abrir. Mas havia uma janela aberta. Era a janela da sala. Oriana espreitou e viu que na sala não estava pessoa nenhuma. Só lá estavam as coisas, mas reinava uma atmosfera de grande má disposição. Os sofás e as cadeiras davam cotoveladas uns nos outros. As cômodas davam coices nas paredes. As jarras diziam às caixas e aos cinzeiros que não as apertassem. E as flores diziam: não posso mais, falta-me o ar." A sala estava cheia como um ovo. Oriana entrou e as coisas puseram-se todas a falar ao mesmo tempo. "Oriana, Oriana, tira-nos daqui!" gritavam as flores. "Oriana, diz à jarra que não me empurre", pediu a caixa. "Oriana, diz à mesa que não me pise com tanta força", pediu o tapete. "Oriana, diz ao sofá que não me dê cotoveladas",
pediu a cadeira. Oriana, diz ao biombo que se chegue para lá, pediu a parede. Oriana, pediu o espelho, tira-me daqui, eu estou sempre a ver, vejo tudo. Esta sala cheia de coisas, esta sala sem espaço, sem vazio, sem largueza, cansa e magoa os meus olhos de vidro. Sosseguem, acalmem-se, não falem todos ao mesmo tempo, pediu a fada. Então as coisas calaram-se todas e depois a mesa disse: Oriana, não podemos estar aqui. Não cabemos nesta sala. Nesta sala há coisas demais. Estamos todos apertadíssimos. E somos coisas com feitios diferentes e não nos entendemos bem. Eu sou uma mesa antiquíssima. Estava na sala de jantar de um convento. Eu sou comprida, mas a sala era grande. E eu cabia lá bem, porque além de mim só lá estavam os bancos. Aqui sinto-me muito mal. As coisas estão sempre a dar-me encontrões. Há uma grande embirração entre mim e o sofá doirado. Eu sou toda lisa, ele é todo feito de torcidos. Não nos podemos entender. Eu sou uma mesa de convento. Fiz voto de pobreza. Não posso viver nesta sala. Oriana, toca-me com a tua varinha de condão e faz-me ir pelos ares para o meu convento. Depois falou a cômoda. Sou uma cômoda muito bonita e muito antiga. Durante séculos morei no solar de uma quinta. Estava numa sala muito grande e quem entrava via logo como eu era bonita. Durante o dia, eu ouvia as vozes das crianças rindo no jardim e ouvia-as correr umas atrás das outras pelo corredor. À noite, ouvia só o cantar do vento, das rãs e o correr da fonte no jardim. Nos dias de festa, acendiam-se muitas luzes. As pessoas passavam ao meu lado e diziam: que cômoda tão bonita! E o dono da casa respondia: foi o meu pai que a mandou fazer. E daí a umas dezenas de anos havia outro dono da casa que respondia: foi o meu avô que a mandou fazer. Passavam mais dezenas de anos e havia outro dono da casa que respondia: foi o meu bisavô que a mandou fazer. Tornavam a passar mais dezenas de anos e havia outro dono da casa que respondia: foi o meu trisavô que a mandou fazer. Porque eu ia de geração em geração e conheci os pais, os filhos, os netos e os netos dos netos. Eu era uma pessoa da família. Quando fui vendida, todos choraram. As lágrimas das árvores caíam gota a gota no chão e as suas folhas faziam 1000 sinais de adeus. Aqui é diferente. Aqui ninguém é meu amigo, nem os homens, nem as coisas. Quando alguém diz que eu sou bonita, o dono da casa responde: comprei-a por 100 contos. Oriana, leva-me daqui, leva-me outra vez para a sala do solar da quinta. Depois falou o espelho e disse: eu estava num palácio e em frente de mim havia espaço, espaço, espaço. E o chão era de mármore liso e brilhante. E eu estava no fundo de uma galeria silenciosa e solitária. E contemplava o mudar das horas do dia. Vi os reis e as rainhas pálidos no dia da coroação, com as suas coroas cintilantes e pesadas. Vi os ministros, os conselheiros e os homens importantes com o seu nariz comprido, a sua cara de caso e o seu ar solícito. E vi as namoradas de vestido branco que nas noites de baile fugiam um instante para a galeria solitária. Elas deslizavam rápidas e leves, negando sempre a flor que lhes pediam. E vi as multidões das revoluções que passavam desesperadamente, partindo tudo à procura de justiça. Vi. Eu sou um espelho. Passei toda a minha vida a ver. As imagens entraram todas dentro de mim. Vi. E agora estou nesta sala, onde não há um lugar onde os meus olhos de vidro descansem. Oriana, tira-me daqui e põe-me em frente de uma parede branca, nua e lisa. E uma por uma,
Todas as coisas foram pedindo que as levasse para outro sítio. Minhas queridas coisas, disse Oriana, eu não posso fazer o que me pedem. Se eu as fizesse desaparecer daqui, o dono da casa teria um grande desgosto e eu não posso entrar numa casa para dar desgostos ao seu dono. Então o que é que se há de fazer? Perguntaram as coisas. Nada, disse Oriana. Nesta sala tudo tem um ar irremediável. Quando entro nas outras casas, faço aparecer as coisas que faltam. Mas aqui não falta nada. Aqui está tudo a mais. Era preciso tirar coisas, mas eu não posso entrar numa casa e tirar o que lá está. Então, se não nos podes tirar daqui, faz crescer a sala para nós cabermos. Tenho muita pena, disse Oriana, mas é impossível. Quando o dono desta casa a mandou fazer, disse ao arquiteto: faça-me uma casa pequena, por causa das invejas. As coisas calaram-se um instante, pensaram e disseram: Oriana, convence o dono da casa a dar-nos de presente a alguém que não tenha móveis. Isso, disse Oriana, é uma ótima ideia. Já sei o que vou fazer. Em cima da mesa estava um bloco de papel e uma caneta. Oriana pegou na caneta e escreveu: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Dá metade dos teus móveis aos pobres. Ótimo, disseram as coisas. Oriana, disse o espelho, peço-te que tires da minha frente aquela bailarina de saxe. Estou farto de a ver o dia inteiro, sempre com um pé no ar em posição de desequilíbrio. Os meus olhos de vidro não têm pálpebras. Só as noites são as minhas pálpebras. Mas durante o dia nunca posso fechar os olhos. Estou cansadíssimo de passar os dias a ver uma bailarina com o pé no ar. A bailarina estava numa prateleira em frente do espelho. Oriana pegou nela e pô-la no outro lado da sala, em cima da cômoda, de maneira a que o espelho não a visse. Obrigado, disse o espelho. Então ouviram-se passos no corredor e Oriana escondeu-se atrás do biombo. A porta abriu-se e entrou o homem muito rico. Fazemos aqui um intervalo para dividir a história em 2 filmes. Até já.